No livro de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12, quando João Batista aparece pregando, ele diz assim: eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá para limpar a sua eira do estio, e o trigo ele colherá no celeiro, e a palha ele queimará em fogo inextinguível. Então João Batista está dizendo que Jesus ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, e na sua mão ele tem a pá para limpar a sua eira. Por que Deus vai sacudir a igreja? Primeiro, Deus vai separar o trigo do joio. Por que Deus vai separar o trigo do joio? Para saber quem vai receber o selo de Deus com a marca da vista. É para isso que Deus vai sacudir a igreja, para separar o joio do trigo e para saber quem vai receber o selo de Deus e quem vai receber a marca da besta. É por isso que Deus vai sacudir. Agora, abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel. Daniel, nós vamos ler o versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém. Daniel, capítulo 12, e no versículo 1. Diz o versículo 1 assim. Todos acharam aí? Amém. Amém? Verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui o anjo está revelando para Daniel que vai haver um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas o anjo diz aí para Daniel, e Daniel fala aqui, que naquele tempo, de qual tempo? O tempo de angústia, Miguel se levanta, que é Jesus, e salvará todos aqueles que for achado escrito no livro. Este livro aqui, provavelmente, é o livro da vida do Cordeiro, como diz Apocalipse 21, 27, que diz que na cidade santa não entrará coisa comum ou imunda, somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então Daniel aqui ele está prevendo esse tempo, que haverá tempo de angústia. A angústia do povo de Deus vai ser de duas maneiras, duas formas. O povo de Deus vai passar por um tempo de angústia, a angústia física e a angústia mental. Por que a angústia mental? Porque quando a porta da graça se fechar, ninguém vai saber se está salvo ou está perdido. Então, o povo de Deus vai pensar assim: será se eu estou salvo? As pragas do Apocalipse, capítulo 16, vai começar a cair sobre os ímpios, os portadores da besta e adoradores da sua imagem. E o povo vai pensar assim: será que eu estou salvo? Será se os meus pecados foram perdoados? Será se eu tenho pecado que não foi confessado? Será se o meu nome está no livro da vida do Cordeiro? Será se Jesus vai se levantar para me proteger, para me defender, para me salvar? Porque se eles não estiverem salvos, quando a porta da graça se fechar, as pragas vão alcançar todos aqueles que não estiverem salvos. Então vai ter uma angústia mental também. Vai ter uma angústia física, porque está no Espírito de profecia que
assim como Esaú marchou contra Jacó, com 400 guerreiros, vai haver um povo da terra que não se uniu com os adoradores da besta, da sua imagem, e eles vão achar que as pragas estão caindo porque Deus está irado com o povo que não se uniu com eles na adoração da besta, da sua imagem. Eles vão achar que se eles eliminarem esse povo da face da terra, acalma a ira de Deus. Aí essas pragas cessam. Aí eles vão perseguir, o ímpio vai perseguir o povo de Deus. Mas diz Daniel que é nesse tempo, no tempo de angústia, que Jesus se levanta e defende, protege e salva todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Amém. Amém. Então você tem que fazer esforço para que o seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Amém. Agora vamos para o outro texto. No livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Vocês acharam? Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler aí, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Aí diz assim o verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o cheiro do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiquei nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. João aqui, ele tem esta visão e ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. Depois ele vê um outro anjo que vinha do nascente do sol e dizendo aqueles 4 anjos: não danifiquei nem o mar, nem a terra, nem as árvores, até nós selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Muito bem. Esses anjos estão segurando os ventos. E o anjo mesmo fala aqui que não só desses ventos aí, não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até nós selarmos. Então esses anjos estão segurando esses ventos. Tá? Estão segurando esses ventos. Nós vamos ver agora o que esses anjos estão segurando. A Bíblia diz aqui que eles estão segurando os ventos. No livro, abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ver o que é vento aqui na Bíblia. Vento. Abra no livro de Salmos, capítulo 48. Salmos, no capítulo 48. E nós vamos ler o versículo 7. Salmos, capítulo 48, verso 7. Aí diz assim o verso 7. Vamos achar? O verso 7 diz assim: com vento oriental destruístes as naus de Tarsis. O que entendemos é que vento está ligado à destruição. Diz aqui que com vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Vamos ver um outro verso mais explicado aqui. No livro de Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. E nós vamos ler o versículo 1.
Jeremias capítulo 51. Diz assim o verso 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, para que a padejarão e despojarão as suas terras, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Um frecheiro arma o seu arco contra os que fazem com o seu e contra os que presumem da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruirá todo o seu exército, caiam mortos na terra dos caldeus e traspassados pelas mãos. Então, destruição vento está ligado à destruição. Diz aqui que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Aí fala que o ferreiro arma o seu arco. No verso 4 diz que caiam traspassados pelas ruas. Então, estes anjos aqui estão segurando uma destruição e a guerra. O vento aqui é destruição e guerra. Estes anjos estão segurando esses ventos, essa destruição e guerra, até Deus selar na testa o servo do nosso Deus. Lógico, fala para aqueles 4 anjos: não fiquem na terra nem lá, até nós selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Queridos, vocês percebem que hoje o mundo está em espírito de guerra, mas os anjos de Deus aqui vão segurar esses ventos, essa guerra, até Deus selar o seu povo. No livro Grande Conflito, nós vamos ler a página 612 e a página 613. Diz assim a página 612: quando Jesus deixar o santuário celestial, as trevas cobrem os habitantes da terra. Os ímpios passaram o seu limite do tempo de graça. O Espírito de Deus foi retirado. Resistido foi retirado. Então, Satanás mergulhará os habitantes da terra em grande angústia final. Diz aqui que quando Jesus deixar o santuário celestial, as trevas vão cobrir os habitantes da terra. Por quê? Porque quando Jesus sai do santuário celestial, já é para vir buscar a tua igreja, o seu povo. Então não haverá mais salvação quando Jesus sair do santuário celestial. Só tem salvação enquanto ele estiver lá no santuário celestial. Quando ele sair de lá, já é para vir buscar o teu povo. Então diz que Satanás mergulhará os habitantes da terra em grande angústia. Aí na página 613 diz assim: quando os anjos de Deus parar de conter os ventos, o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Diz a página 613 que quando esses anjos soltarem esses ventos, diz aqui que o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, o que sobreveio a Jerusalém na antiguidade? No livro Grande Conflito, da página 27 até a página 33, diz que Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, na liderança de um general chamado Sestio. E esse Sestio, ele cercou Jerusalém. E Jesus falou em Lucas capítulo 21, que quando vocês vissem Jerusalém cercada pelo exército, sabei que é hora de fugir. Os que estiverem da Judéia, não entrem. Quando estiverem no campo, não entrem na cidade. Os que estiverem da Judéia, fujam para os montes. Então, quando eles cercam Jerusalém, os crentes que estavam dentro de Jerusalém, que estavam atentos ao que Jesus havia falado, eles ficaram atentos. Quando eles cercam Jerusalém, pouco tempo depois eles abandonam o cerco de Jerusalém. E diz que os soldados judeus, eles perseguiram os romanos. Só que os cristãos que estavam lá dentro, eles fugiram. Todos os cristãos que estavam atentos à profecia de Jesus, eles fugiram.
tempo depois, veio os romanos, agora na liderança do general Tito. Diz que ele cercou Jerusalém. E cercou Jerusalém e ele ordenou que os judeus abrissem as portas de Jerusalém para eles entrar, para pôr fim à revolta dos judeus. Só que eles não abriram os portais de Jerusalém. E diz no livro do Grande Conflito que o tempo ia passando e os soldados romanos foram ficando mais bravos, mais cruéis, e a fome começou a reinar dentro de Jerusalém. Diz que a fome era tanta que os homens roíam o couro do seu escudo e o couro do seu chinelo. Diz que as mulheres piedosas matavam os seus filhos e comiam. E quando saía alguém de dentro da cidade de Jerusalém para pegar alguma erva, alguma coisa, os soldados pegavam e crucificavam ele na frente dos portais. Diz que as cruzes eram tantas que era difícil passar no meio deles. Até por fim, eu creio que acho que no espaço de 2 anos, eles abriram as portas de Jerusalém. Aí os soldados entraram em Jerusalém e mataram muitas pessoas. Diz que eles entraram no templo e mataram os sacerdotes. Diz que o sangue dos sacerdotes corriam pela escadaria do templo. Diz que eles colocaram fogo no templo. O ouro que estava no templo derreteu pelas fendas das paredes, das pedras. E eles, os romanos, com um martelo, lá com a marreta, com um ponteiro, tiraram o ouro para cumprir a profecia que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas no livro do Grande Conflito diz que o que vai arrebentar sobre esse mundo é bem pior do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Por quê? Porque quando fechar a porta da graça, todos os perdidos que estiverem vivos vai ser entregue nas mãos de Satanás. E diz então que Satanás vai causar muita dor nos perdidos, porque todos os perdidos vai ser entregue nas mãos dele. Então ela diz lá que o poder de um anjo de Satanás, quando Deus permite, é o mesmo poder quando Deus permite, é o mesmo poder de um anjo do céu, quando Deus ordena, é o mesmo poder. Então diz no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 30, que um anjo desceu do céu, apenas um anjo desceu do céu, e matou todos os primogênitos do Egito. Diz Êxodo 12, 30, que não havia uma casa que não tivesse um ouro. Diz que Faraó levantou naquela noite e fez grande clamor no Egito, porque todas as casas tinham ouro. Um único anjo desceu. Diz também mesmo, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 19, verso 35, que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, Deus usou o profeta Isaías e falou para Ezequias que ele não entraria naquela cidade, pelo mesmo caminho, que ele deveria voltar. E diz que um anjo só desceu do céu e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Então, ela diz aqui que quando fechar a porta da graça, os perdidos vai ser entregue nas mãos de Satanás. E diz no livro do Grande Conflito, no página 609, que Satanás vai vingar de todos aqueles que ele manteve sob seu controle, sob seu domínio. Que servir Satanás, Satanás vai vingar deles. Vai ser um tempo terrível para os perdidos, porque todos eles vão ser entregues nas mãos de Satanás. Aí fecha a porta da graça. Apocalipse 9, 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, terão ardente desejo de morrer, a morte virá deles. Aqui no livro do Grande Conflito, na página 609, diz assim que os que não têm sido santificados pela obediência à verdade abandonam a sua posição unindo-se com o mundo para as fileiras do adversário. Você já pensou você fazer parte dessa igreja por muito tempo e um dia você sair dessa igreja, se unir com o mundo e você ser um perseguidor dessa igreja? Terrível isso aqui, muito terrível. Aí então diz lá o livro do Conflito que em breve os ventos serão soltos e haverá destruição. Queridos, nós não temos muito tempo a perder aqui. Se houve um tempo em que você brincou de ser cristão no passado, o tempo que nós estamos vivendo hoje é muito, muito sério, mas muito sério. E por outro lado, não sabemos quando a seta da morte vai ferir o nosso coração.
lá na igreja do Novo Horizonte, tinha um rapaz lá, o Daniel. Um domingo ele estava lá no batismo, o pastor estava batizando, ele estava na frente lá, segurando o microfone para o pastor. Na segunda-feira ele estava sendo velado. Então você não sabe quando a seta da morte vai ferir o seu coração. Você que tem que estar pronto, preparado para viver com Jesus ou para morrer com ele. Em todo momento você tem que estar preparado. Em 2022, nós fomos fazer uns convidados de casamento a moça da igreja, e era 3 horas lá em Suzano, nós fomos para lá, 2h30, chegou na hora do que queria fazer o casamento de um pastor aposentado, e ele, não sei, esqueceu do casamento, não apareceu no casamento. Eu liguei para o pastor, meu pastor lá, ele não podia fazer casamento, mas estava em outro casamento. Aí ele tentou com o Tênis Moro, que é o pastor dos pastores da associação, e ele falou assim: o ancião que está lá vai fazer o casamento. E eu, sem estar preparado para fazer o casamento. O problema não é fazer o sermão, o problema é fazer o casamento. Aí, graças a Deus, eu pedi muita iluminação do Espírito Santo e fiz o casamento. E eu aprendi uma coisa assim: onde eu estiver, eu tenho que estar preparado para viver com Jesus ou para morrer. Isso. Eu tenho que estar pronto naquele momento. Em qualquer lugar, em qualquer momento, eu tenho que estar pronto. Nós estamos na iminência de grandes acontecimentos. Vamos ver coisas que nós nunca vimos na vida. Se prepara para isso. Se prepara. As profecias da Bíblia, Daniel e Apocalipse, vai se cumprir. Não tem jeito. Deus não falha. Ele nunca falhou, jamais falhará. Eu creio que em breve o mundo vai entrar em estado de calamidade. Entrou em estado de calamidade do coronavírus? Eu creio que vai entrar também. Então, se prepare. A cada dia que passa, o povo acumula riqueza por meio de corrupção, roubo, engano e ganância. E o dia da volta de Jesus está se aproximando a cada dia mais. Algumas pessoas, elas acham que Deus vai ter misericórdia delas vivendo em pecado. É um engano. Não, Deus não vai ter misericórdia das pessoas vivendo em pecado. Diz o apóstolo Pedro: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, devemos viver em santo procedimento e piedade. E não há esperança para a salvação depois da morte. Hebreus 9, 27, os homens estão ordenados no meio uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você morre de duas maneiras: salvo ou perdido. Você desce a sepultura, ou salvo ou perdido. Queridos, os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Mas esses dias maus estão chegando ao fim. Mas nós vivemos dias maus. Esses dias eu estava vendo no Facebook um asilo de cães, tá? De cães, tá? E uma pessoa falou que pegaram um cachorro e colocaram um foguete, uma bomba na boca do cachorro e amarraram a frente e a bomba explodiu e arrancou toda essa parte aqui do cachorro e a língua ficava... Eu chorei, não. Eu chorei. O ser humano dos nossos dias são maus. E quando o Espírito de profecia, fala desta perseguição, do que vai acontecer, algumas pessoas acham que é difícil isso acontecer, é impossível. Mas está lá no Espírito Santo que quando o Espírito Santo ele se retira do ser humano, este ser humano usado por Satanás, ele fica cruel, igual Satanás. Ele fica cruel.
Queridos, e quando você liga a televisão, você vê o ser humano cruel. Todos os dias me cria assim uma revolta, uma raiva de ver tanto assassinato, tantas pessoas morrendo, tanta crueldade. Jesus falou que o reino do céu é semelhante a 10 mulheres, 10 virgens, que se prepararam para encontrar com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Jesus disse que as prudentes levaram a sua lâmpada e consigo levaram azeite de reserva. E Jesus disse que as loucas não levaram azeite. E tardando-se o noivo, que nós achamos que Jesus está tardando-se o noivo, todas aquelas virgens foi acometida por sono. E disse que à meia-noite houve um grito. Então tinha alguém desperto, atento, e disse assim: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então aquelas virgens se prepararam e elas perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. E então as loucas falaram para as prudentes assim: dá um pouco do seu azeite. E as prudentes falaram: não, para que não falte a nós e a vós. E de comprarem. E elas saíram. A preparação é cada pessoa individual, não é em grupo, é pessoa. Cada pessoa individual. E quando elas saem para comprar o azeite, o noivo chega e entra, e aquelas virgens preparadas entram na porta com o noivo. E mais tarde chegam as virgens loucas e batendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E lá de dentro o noivo falou assim: eu não conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então nós, cada momento, precisamos estar prontos, preparados, talvez para selar o nosso compromisso aqui nessa terra. Eu não sei, mas devemos estar preparados. Jesus falou em Lucas capítulo 21, verso 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e aquele dia venha sobre vós repentinamente como um laço. Nós estamos vivendo em tempos perigosos. Satanás, nojento, ele atrai as pessoas para ele, para o mundo. Ele está sempre atraindo as pessoas. Todo o tempo que nós estamos vivendo é perigoso e a atração é muito grande. A porta da graça se fechou no dilúvio. Diz o livro Patriarca e Profeta que Deus mandou Noé construir a arca. E ele passou 120 anos construindo a arca. Ele construía a arca e pregava. Diz lá o livro Patriarca e Profeta que chegou o dia em que a porta da graça se fecharia para aquele povo e eles nunca mais ouviriam a doce voz da misericórdia de Deus. Deus falaria com eles pela última vez. Foi quando Deus mandou os animais entrar na arca. E os animais entraram na arca, 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. E eles começaram a entrar na arca, o seu par, caminhando, entrando na arca. Ali o povo viu aquilo ali como algo estranho, extraordinário. Ali seria a última vez que Deus falaria com ele. E depois que os animais entraram na arca, Deus fala para Noé: entra você e sua família na arca. E diz que quando Noé entrou na arca, um anjo desceu do céu e fechou a porta da arca por fora, para Noé não abrir por dentro. Aí então, depois que Noé entra na arca, passa 7 dias e depois começa a chover. E choveu, choveu, choveu. E em Mateus 24, verso 37, Jesus fala assim: que assim como foi nos dias de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. E no versículo 11. Aqui, a porta da graça se fecha também. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Aí no verso 11 diz assim: continue injusto fazendo injustiça,
continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Queridos, quando fechar a porta da graça, o que você estiver fazendo, você vai continuar fazendo ainda mais. Que diz aqui, continue o injusto ainda o justo fazendo justiça e o imundo continua ainda imundo. Então o imundo vai continuar imundo, o justo vai continuar injusto. Agora o santo vai continuar a se santificar mais ainda. E o justo continue na prática da justiça. Então o que você estiver fazendo, você vai continuar fazendo ainda mais. Quando Jesus no santuário celestial, ele dizer, está pronto, está feito, está terminado, aí o Espírito Santo aqui na terra também, a obra dele estará terminada. Aí quem está salvo, quem está perdido para sempre. Toma muito cuidado. Talvez a porta da graça vá fechar para alguns aí, de falta com Deus, infiel, infidelidade, adultério, em corrida de cavalos, casa de shows, estádio de futebol. Toma muito cuidado. Diz lá o livro Eventos Finais que alguns de nós frequentamos alguns lugares que não gostaria de que a morte encontrasse ele ali, porque é ali que ele vai assustar. Frequentamos esses lugares que não gostaria de que Jesus voltasse com ele ali. Então toma muito cuidado quando você anda. Toma muito cuidado. Queridos, o fim do tempo da graça está chegando ao fim e Satanás está de olho no fechamento da porta da graça. Um dia eu estava pregando, depois que eu terminei, a pessoa perguntou assim: por que você é tão sério quando está pregando? Eu falei assim, porque eu sei que é verdade. Está na Bíblia que não falha, não é verdade. Aí eu falei para a pessoa assim: se você for no circo, você vai ver um palhaço fazendo tanta palhaçada para as pessoas acreditarem nele, a palhaçada dele. E como eu vou pregar a verdade? É sério? É sério. No livro Grande Conflito, na página 609, não há aquele que decide seguir a Cristo para não atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Todas as pessoas que decidem seguir a Cristo, ele atrai contra ele a oposição das hostes das trevas. Se você estudar a Bíblia com alguém desempregado, logo ele vai arrumar um serviço para trabalhar, para quebrar os mandamentos de Cristo. Você vai estudar a Bíblia com alguém solteiro, logo ele vai arrumar alguém para desviar. Agora, Martim Lutero, ele fez uma parábola. Não está na Bíblia, parábola de Lutero, ele criou essa parábola. Ele falou que o demônio reuniu os seus demônios lá, os outros, os caídos, para saber como é que estava o trabalho ali de cada um. Diz que um levantou assim e falou: mestre, ia uma caravana de cristãos fazer um culto, e eu mandei umas feras, e as feras matou um deles e o corpo dele ficou na terra. E ele falou assim: tá, muito bem, bom trabalho, mas quando o mestre deles vier, ele está salvo. Aí o outro falou assim: mestre, vinha uma embarcação de cristãos depois de um culto, e eu mandei uma tempestade no rio e matei algum deles afogado. E o mestre falou assim: bom trabalho, mas estão salvos. Aí disse que um lá no fundo falou assim: mestre, tem 10 anos que eu estou tentando fazer uma família dormir espiritualmente e agora eu consegui. Aí disse que ele deu um pulo. Isso é que é trabalho. Tirar o crente de circulação, fazer ele dormir espiritualmente. Não precisa ler Bíblia, não precisa ler, estudar a lição das coisas sabatinas, fazer curso, nada. Aí você está fazendo ele dormir. Quando ele morrer, ele está conosco, se queimado conosco. Agora, abra sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 8.
Daniel, capítulo 8, nós vamos finalizar. Daniel, capítulo 8, o tempo está avançado. Daniel, capítulo 8, verso 25. Daniel 8, 25. Diz o verso 25 assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Aqui Satanás, ele vai destruir. Olha só o que diz isso. Satanás vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. Ele não se preocupa com nada, nada. A escola sabatina começa às 9 horas. Ele chega às 11, 10. Quem tem que chegar na cabeça dessas pessoas que vivem despreocupadamente, quem tem que chegar cedo na escola sabatina é o diretor da escola sabatina, é os professores da escola sabatina, eu não. O culto do domingo, quem tem que ir para o culto do domingo é o ancião da igreja. Eu não sou um ancião da igreja, eu não faço parte. Isso não é. Se eu vou, é se der. Se eu tiver um tempinho, se der, eu vou. Se não vai. Aqui diz que Satanás vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. Ele não quer saber de estudar a Bíblia, a lição das escolas sabatinas, espírito, profecia, frequentar os cultos, nada, nada, nada. Essas pessoas vai ser presa fácil para Satanás. Diz que ele vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. O negócio dele é a televisão, a internet. Aí diz que, quando ele, Salmos 47, 2, diz assim que um abismo chama outro abismo. Quando ele cai no abismo, é difícil para ele subir outra vez. E aí a tendência é cair mais um passo no abismo. E quando ele chega no fundo do abismo, só se ele segurar nas mãos do Todo-Poderoso. Mas caso contrário, ele vai ficar prostrado na mesa. Queridos, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Eu já vi muita gente descer ao abismo. Toma muito cuidado. Queridos, eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que tem uma vida dupla, na igreja, na coisa, na fora, não sei. Eu fico pensando que nós deveríamos parar de viver um cristianismo barato. Cristianismo barato, sem compromisso com Deus. É o que quer, o que quer, não estuda nada. Jesus falou assim em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, dar-te-ei. Aos 8, 9 anos atrás, me mandaram um vídeo. Lá da África, acho que da Nigéria. Ele lá onde dominado pelo islamismo. Aí os soldados ali pegaram 3 mulheres e 4 crianças. E está lá uma pessoa filmando, gravando, e está outras pessoas lá filmando também e gravando. E um policial, ele ia batendo na mulher, batendo na cara da mulher. Quando eu vi aquilo ali, eu fico bravo, nervoso, não consigo. Eu chorei. Aí ele ia batendo na cara da mulher, batendo. Aí levaram eles para fora da cidade. E ali era uma mulher que estava com uma criança aqui, amarrada aqui, e via com uma menina maior, acho que uns 10 a 11 anos, e os demais 2 crianças pequenas com outras 2 mulheres. Aí chegaram lá, eles cobriram com um saco, um pano, a cabeça, e eu não imaginava o que ia acontecer. Aí deixavam todas elas assim com a cabeça coberta. Aí os policiais ali pegaram a metralhadora, fuzil,
Ele atirava, a bala entrava de um lado, saía do outro, levantava poeira. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, pensando comigo, eu não estou preparado para isso. Mas nós, com o cristianismo barato que nós estamos vivendo, jamais nós vamos estar preparados para isso. Se você não consegue vencer as coisas pequenas dessa vida, jamais você vai conseguir vencer as grandes. Jamais. Jesus falou, ser fiel até a morte. E dá-te a coroa da vida. É um quadro repugnante. Repugnante. Mas Jesus garantiu a vida eterna para nós. Amém. E se você não for fiel nas coisas pequenas, meu amigo, as coisas grandes você vai não vai. Você vai abandonar. E a cada dia que passa, eu peço para que Deus me conceda o Espírito Santo. Para mim ser fiel até a morte. Eu quero finalizar. Acho que Gênesis capítulo 36, 32 a 36. Quando Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou com o anjo. E quando chegou, ele lutou com o anjo. E quando ia sair do sol, ele entendeu que não era um anjo. E ele agarrou o anjo. Ele agarrou com todas as suas forças. E o anjo falou, me solta, porque a água vem subindo. E qual foi a resposta de Jacó? Eu não te solto se tu não me... Eu apelo a você nessa manhã. Gruda Jesus. Gruda ele. Não solta ele, nem pela morte. Gruda ele. E procura ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Deus. Amém. Porque quando chegar o tempo de angústia, o fechamento da porta da graça, Jesus se levanta e salva todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Deus. Amém. Amém. E quando quer que o seu nome seja escrito no livro da vida do Deus? Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino.